Bom, gente, olá. Essa semana quis fazer um pouco diferente. No conjunto de aulas anteriores eu tinha postado 2 vídeos, né, falando sobre o período do Getúlio Vargas e do Juscelino Kubitschek, mas essa semana apresentei vocês com uma aulinha online, né? Meu rostinho, para vocês matarem um pouquinho a saudade do professor Rafael. A gente falar um pouquinho sobre, então, a industrialização brasileira no período do governo militar e no período posterior ao governo militar, no fim dos anos 80, né? O que de fato aconteceu nesse período no setor industrial. Claro, gente, para a gente entender por que nós tivemos o governo militar, né? A gente tem que, na verdade, entender em que contexto o mundo vivia no período. Nós estamos falando de um momento onde o mundo vivia no contexto da Guerra Fria. A Guerra Fria foi um conflito entre União Soviética e Estados Unidos. A União Soviética defendendo ideias socialistas, os Estados Unidos defendendo ideias capitalistas. E esses dois países brigavam por áreas de influência ao redor do globo. Certo? Esse era o contexto do momento no mundo. Tá? Alguns países, através de revoluções, como a Revolução Cubana, implementaram o socialismo. Por outro lado, os Estados Unidos, né, por meio financeiro, também tentando dar aporte para que os países ficassem ao lado dele, né? Então essa era a grande dinâmica do período da Guerra Fria, muito semelhante àquele jogo de tabuleiro War. Não sei se vocês já jogaram ou não, é um jogo que você joga por horas e a intenção do jogo é você dominar o máximo de territórios possíveis. Até território vermelho, território amarelo. Então, dominar o máximo de áreas possível. Certo? Tem isso, claro, essa briga não é só econômica, né? Ela é uma briga também ideológica, né? Com um ideológico muito forte. E só para traçar um breve histórico, não é aula de história, mas só para que vocês entendam um pouquinho, né, o que aconteceu, quem estava na presidência do Brasil nesse momento era o João Goulart, certo? E o João Goulart, em 1962, ele teve uma triste ideia, né, de criar a chamada Lei de Remessa de Lucros. O que seria essa lei, professor? Seria uma lei onde as multinacionais que estavam instaladas no Brasil, elas poderiam enviar no máximo 10% do lucro para a sua sede. Pô, as empresas multinacionais, a maioria delas americanas no Brasil, iam aceitar mandar só 10% do lucro? Claro que não, né? Aí começa essa coisa, né? Bom, já é uma ideia já então de controle de remessa financeira, então já é uma ideia já que remete ao socialismo. Isso na visão do empresariado americano. E aí começa uma pressão muito forte, né, para que os Estados Unidos intervenha nessa questão. A gente tem que lembrar, gente, também nesse período, o João Goulart falava pela primeira vez em reforma agrária no Brasil. Reforma agrária é você dar terra para trabalhadores do campo. Essa reforma no Brasil ela nunca foi feita de forma rural, né, e nem de forma urbana. Tá? Então esse é um problema grande que nós temos até os dias de hoje. Tá? O número de pessoas sem teto hoje que você tem espalhadas pela cidade de São Paulo, que a gente esbarra com elas o tempo todo, ela é fruto dessa política, né, do cada um por si, Deus contra todos e vamos ver o que dá. É o capitalismo brasileiro, né, um negócio realmente bem selvagem. Nem direito à moradia básica as pessoas têm. Então, João Goulart é deposto do poder e, na verdade, uma junta militar assume o governo. E esse período inicial, gente, do ponto de vista industrial, a gente falando justamente na década de 60, já que você já tem a indústria já com base estabelecida no nosso país, de 64 a 67 a gente não vai ter uma grande implementação industrial, justamente porque você tinha dívidas que já vinham do período anterior. Então o Brasil já tinha que quitar já parcelas de dívidas que vinham de períodos anteriores, principalmente com o Juscelino Kubitschek.
Como a gente tinha falado na explicação, né, pro trabalho de vocês, a construção de Brasília foi feita com dinheiro que o Brasil não tinha, né? Então o Brasil emprestou verba para construir o que seria a nova capital federal do Brasil. Como a gente comentou, construção de estradas, incentivos fiscais para trazer as multinacionais, então isso implica, né, em você utilizar verba, o governo não tem verba, e aí começa a prática de você pegar dinheiro emprestado para conseguir realizar essas obras. Bom, você tem indústria já estabilizada no Brasil, até um ponto positivo, mas tem um outro ponto muito negativo, que é assim, havia uma concentração industrial muito grande, principalmente no Sudeste, como a gente comentou na aula passada, e isso desencadeou uma série de desigualdades sociais. A desigualdade social era muito grande, a cidade crescia, se urbanizava num ritmo muito rápido e sem planejamento algum, né? Então, realmente, a situação ficou, do ponto de vista da expansão urbana, ficou uma situação desenfreada, principalmente aí após a década de 70. Tá? Então, esse processo ele vai se intensificando cada vez mais. Interessante, gente, que assim, a gente vai ter em 68, né, um momento aí onde o governo militar ele já começa, a partir de uma reforma tributária, né, ele cria alguns mecanismos aí de fundo de poupança compulsória que não existiam antes. Tá? Então, o fundo de garantia por tempo de serviço é criado durante o governo militar. O próprio piso, o PASEP, também são, né, poupanças compulsórias criadas nesse período. Então, assim, quem trabalha, obrigatoriamente, aí o patrão tem que contribuir com esse fundo. Tá? Então, esse dinheiro que vai ser, na verdade, arrecadado, né, a título de poupança compulsória, ele não fica parado, né? Então, assim, o governo também vai usar esse dinheiro para realizar aí, nesse período, diversas obras. E outra coisa, gente, que a gente encontra muito também nesse período que começa, né, no final dos anos 60, é ampliação da oferta de crédito. Claro que não da forma que a gente conhece hoje, né? Bem longe disso, mas você tinha a possibilidade aí de ter crédito. Antigamente, antes você só comprava tendo dinheiro ou não, mas aqui você já começa até aquela questão de você comprar pagando em vezes, claro que com altas taxas de juros, mas você começa a ter oferta de linhas de crédito, uma coisa que anteriormente você não encontrava aqui no nosso país. Outro ponto, gente, importante destacar também é que, assim, nesse momento, obras de grande impacto começaram a serem construídas, a serem tocadas, né? E seriam obras principalmente voltadas para o setor, né, de transporte e para o setor de energia, de geração de energia. Tá? Uma coisa, gente, que é muito importante falar, principalmente falando sobre o setor de transporte, tá? Como no ano passado eu falei, por volta aí, a gente saiu dos 6.000 quilômetros do tempo do Juscelino Kubitschek para a construção de 45.000 quilômetros de estradas de rodagem. Tá? Então o governo militar ele cria diversas rodovias interligando o Brasil, né? Então a grande questão era interligar o Brasil e não deixar a parte oeste tão isolada como era anteriormente. O primeiro passo foi a construção de Brasília e na sequência aí, então a construção de milhares de quilômetros de estrada. Professor, mas e as ferrovias? Bom, as ferrovias foram deixadas de lado completamente. Como a gente tinha falado, no governo do Juscelino era a implementação das multinacionais com a possibilidade de você fazer o quê? De você vender veículo, vender caminhão, vender ônibus, né? Deu certo? Claro que deu bastante certo. No período subsequente, você observa que, né, nós estamos falando aí de 45.000 quilômetros de estrada de rodagem, é muita estrada interligando aí grande parte do nosso país. Você tem a construção, por exemplo, da Rio Santos, né, a estrada ali que corta a parte litorânea, o litoral norte,
do estado de São Paulo e o litoral sul do Rio de Janeiro. Ela foi construída nesse período. É uma via de rodagem importante, né, para a circulação de pessoas até hoje, fundamental. E ainda ao longo dessa estrada, nós passamos ali por Angra, né, que nesse período também do governo militar vai ser construído o quê? Vai ser construída a usina hidrelétrica, né, de Angra dos Reis. O Brasil, o governo militar também já tinha né, essa questão também de você querer dominar o setor nuclear. Né? Então já tinha essa briga também, esse desejo de incentivar pesquisas no setor nuclear. Né? Se você falar, pessoal, do custo de Angra dos Reis, né, em 30 anos, né, desde quando ela foi criada, de 1970 até o ano de 2000, nós estamos falando aí em 45 bilhões de dólares. É muita grana. Só que assim, gente, Angra, ela gera aí por volta de 3% da energia utilizada no Brasil. Custo alto de criação e de manutenção e ao custo, assim, você pega o custo-benefício, ele acaba sendo desfavorável. Mas era aquela megalomania, né? Tanto que quando o Brasil constrói Angra 2 em parceria com a Alemanha, tinha aquela coisa, né? Nossa, segunda usina hidrelétrica aqui do Brasil, vamos construir e tal. E hoje a Alemanha já desativou todas as usinas deles, né? E a gente ficou com essa situação na mão para gerenciar, né? Um consumo de energia, ela gera pouca energia a um custo muito elevado. Então o Brasil também fica com esse BO herdado do período aí do governo militar, tá? A Ponte Rio-Niterói, gente, também é criada nesse período, né? A Ponte Rio-Niterói tem uma peculiaridade, não sei se vocês conhecem ou já foram, ela é a 13ª maior ponte e extensão do mundo. Então era uma obra faraônica, né? Para a época, né? Nossa, unir o Rio com Niterói, com uma ponte daquele jeito, então era uma obra muito moderna. Então essas obras, além de gerar emprego, você mexia também com o setor de construção civil. Então eram construções, obras, estradas, né? Então, assim, do ponto de vista industrial, você começa a acelerar a produção. Você tinha salários altos, professor, no período do governo militar? Não, gente, nunca teve salário alto, nem nenhum momento histórico teve, né? Na verdade, é sempre tirar o couro do trabalhador a custos baixos. Por isso que as multinacionais gostaram muito de vir para o Brasil, né? A mão de obra era barata, lei trabalhista também muito permissiva, permitia que você explorasse o trabalhador. Claro que na época lá da implementação do setor automobilístico, você tem os sindicatos também se fortalecendo e brigando por melhorias. Mas em outras áreas você não tinha esse sindicato tão forte, então você tinha aí, né, um pessoal trabalhando a um custo baixo e maravilha, né? Só que aí vocês podem me perguntar, né, gente, porque assim, além disso, outra coisa importante, né, no período também do governo militar, você tem a construção da usina hidrelétrica de Itaipu. A usina hidrelétrica de Itaipu é localizada na fronteira com o Paraguai, né, ali em Foz do Iguaçu. Se você tiver a possibilidade de, quando viajar para Foz do Iguaçu, conheça a usina, é fantástica, é uma construção também faraônica, gigantesca. E essa é uma usina que é binacional, ela é gerenciada tanto pelo Brasil quanto pelo Paraguai. Ela vai gerar também grande parte da energia aqui que nós usamos. Tá, gente? No nosso território, ela foi inaugurada aí em 1984. Tá? Então, grande parte da energia que vem do Sudeste, ela é criada pela força da água, né, na usina hidrelétrica de Itaipu. A vantagem para o Brasil ter usina hidrelétrica é a presença de rios de planalto. Né? Então, o rio corre da parte mais alta para a parte mais baixa. Você faz o represamento desse rio e com a força da água você gera energia. Tá? Bom, aí a gente vai partir para um outro aspecto, né, gente? Porque assim,
professor, por que quando você fala em governo militar, as pessoas falam em ditadura militar? E isso é um ponto delicado para alguns discutir, alguns não se sentem muito à vontade para falar a respeito disso, né? Mas aqui comigo é tranquilo, a gente fala sobre tudo sem problema algum e com embasamento teórico, né? Não vou falar coisas que eu acho ou simplesmente que eu penso. Quando você fala, gente, em ditadura militar, ela vai ter o período principalmente mais duro, né? A partir aí do ano de 68, certo? Nesse período você então começa a ter de forma mais intensa a perseguição de pessoas inimigas do regime, e a questão da censura, a questão de tortura e a questão de você não ter nenhum contraponto e nenhuma crítica ao governo. Então, assim, gente, toda a imprensa e toda a mídia, ela nesse momento, ela passa por uma censura. Você não tem esse controle. Ou eu não posso falar o que eu penso sobre alguém, ou... Então, por isso que você não tem, gente, durante o governo militar, nenhuma denúncia sobre corrupção, porque, assim, tudo era proibido. Falar mal, ou simplesmente falar, ou estabelecer uma crítica, ou ter uma fala que o sistema não concordasse. Só por isso já se torna já um governo ditatorial, né? E a gente tem que lembrar que o governo ditatorial ele pode ser de várias correntes políticas, né? Você pode ter, né? Como já tivemos já governos ditatoriais socialistas, capitalistas, como aqui o caso aqui do Brasil, o caso do Chile também, né? Que no Estádio Nacional em Santiago, o Pinochet levava as pessoas para fuzilar, matar a galera dentro do estádio. Então, assim, não é... É que aqui no Brasil, né, gente, tinha aquela coisa também de você fazer tudo meio no sigilo, né? Então, era muito normal, por exemplo, universidade, curso de ciências humanas, as pessoas desaparecerem. E você pergunta, professor, mas e o trabalhador normal, né? O trabalhador normal, gente, ele acorda às 5 da manhã, desde que mundo é mundo, e trabalha o dia todo, tá? E pro cara, o cara não vê nada disso. E o governo militar, nesse período, é criado, né, uma emissora de televisão, que foi criada, na verdade, com a permissão dos militares para a concessão, e o objetivo era que essa emissora também levasse a mensagem dos militares para todo o Brasil. Que emissora é essa, professor? A Rede Globo de televisão. Ela é criada nesse período com uma estrutura muito grande de financiamento ali do governo militar. Então, usa também a questão aí da própria mídia ao lado do governo. E um governo que você não podia criticar, né? Então, esse aí é um problema realmente muito grande, né? Pelo menos ao meu ver. Então, tem até o DOPS, né? O antigo prédio do DOPS, onde era o prédio, né? Onde as pessoas eram levadas para interrogatório. Então esse prédio hoje ele é um memorial, né? Um memorial da resistência. Fica ali na Praça Júlio Prestes, próxima à estação da Luz, é um lugar fantástico. Eu queria muito levar vocês lá, vamos ver se, passando essa pandemia, até no ano que vem, a gente consegue fazer uma visita lá para o prédio do DOPS, porque são várias histórias, né, gente, de pessoas que desapareceram. E o pior, a família não teve nem direito a enterrar o corpo do filho, o corpo do pai. Porque sumiu. Nesse tempo, o governo militar deixava muito claro, Brasil, ame ou deixe. Então, assim, não tolera-se crítica, não tolera-se nada e perseguição para quem for contra. Então, realmente foi um momento, né, da história do Brasil muito sombrio. Tá? Mas, do ponto de vista econômico, é o período do milagre econômico, né, gente? Então, assim, o Brasil, ele cresce de forma exponencial, né? O PIB, ano após ano, aumentando, né? O setor industrial também se desenvolvendo, e um outro marco importante para o setor industrial brasileiro é a criação da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus existe até hoje, né? Ela foi criada em Manaus, né? Obviamente, não próximo à área central, uma área mais afastada, que seria o quê? Uma Zona Franca seria
um território onde, na verdade, não tem incidência de imposto para produzir o produto. Claro, desde que ela esteja em Manaus. Então, você tem várias empresas que se instalaram em Manaus nesse período, atraídas por esse incentivo fiscal, tá, por parte do governo. Certo? Então, o governo ele oferece esse atrativo desde que as empresas ocupem a região norte. Outra obra, gente, também faraônica, que foi desenvolvida durante o governo militar, foi a construção da Transamazônica. Também é uma outra obra. A intenção da Transamazônica era o quê? Era cortar a floresta amazônica de leste a oeste. Né? Só uma ideia, né, gente, de pessoas que não têm nenhum comprometimento com o meio ambiente, né, com o ecossistema tal, que tem uma ideia de construir uma estrada no meio de uma floresta. Né? É óbvio que isso ia dar errado. Tá? E deu muito errado. Tanto que a estrada nunca ficou pronta e o custo dela realmente foi muito alto. A gente está falando de 1969 a 1974, né, 1,5 bilhão de dólares. Então, assim, é muita grana para uma situação que, de fato, pagou, mas não entregou a obra. Né? Mas podia ter crítica? Podia questionar o governo militar? Não podia questionar nada, gente. É aquela coisa, né? Sempre matérias propositivas, falando bem do governo. Né? Então, esse é um ponto realmente que é importante frisar. O governo também usa o futebol, né, gente, nesse período, né? Olha que fantástico, né? O futebol, né? Futebol usado nesse período. De que forma, professor? Então, muito simples, né? O Brasil foi campeão do mundo em 70 e o presidente do Brasil no período, né, era o Médici e levou os caras para Brasília, tá? Para receber a delegação, tirar foto do cara com a taça. É o governo militar, é o Brasil que ganhou. É o Brasil que avança cada vez mais. É o Brasil capitalista. Aquele olhar para o futuro. E aí, gente, em 71 é criado o Campeonato Brasileiro, com grande pressão do governo militar. Então, deixa de ter aqueles torneios que tinha anteriormente para ter um campeonato de fato nacional. Tá? Nossa, professor, mas e aí? Só que aí tem a grande sacada, né? O governo militar também, para atrair o interesse dos clubes, começou a oferecer a possibilidade aí de subsidiar a construção de estádios. Que beleza, né, gente? Mas é muito dinheiro, né? Vocês estão vendo, né? Foram bilhões para cá, bilhões para lá e construir estádio de futebol também. Grandes estádios brasileiros, como Mineirão, como Serra Dourada, como Castelão, né? Foram construídos nesse período. E o próprio Morumbi, né? A grande obra de reforma do Morumbi foi construída também durante esse período. Tá? Também com dinheiro oriundo aí do governo militar, subsidiando aí essas reformas e construções de estádio. Quem conhece o interior de São Paulo sabe, né, gente? Ó, Limeirão, o próprio estádio lá em Mojimirim, tá? Foram construídos também nesse período, em Ribeirão Preto, né? Foram construídos no período do governo militar. Então, assim, a gente tem um clube de futebol, vamos construir estádio para ter o clube com a gente, para ter a cidade com a gente, o povo com a gente também. Né? Então, a visão, de fato, era bem essa. A gente fala de um período, por exemplo, nos 70, que os campeonatos estaduais eram muito mais valorizados que os nacionais. Esse período, campeonatos regionais tinham um peso, de fato, bem maior, mas, assim, construção de estádios vai impulsionar. E um ponto interessante, né, gente? De a gente lembrar também que, assim, o Campeonato Brasileiro de 1979 foi um Campeonato Brasileiro que teve 94 times disputando. Então você começa a usar o futebol, de fato, aí para tirar a atenção do povo e desviar a atenção do povo para um outro elemento. Então essa é uma coisa interessante, né? Então o governo começa a usar aí de vários subterfúgios para, né, que
as pessoas não percebam de fato o que está acontecendo. E claro que não perceber, né, gente? A partir do momento que a mídia, você não tem uma mídia que possa divulgar informações, você não tem pessoas que possam pesquisar, muita gente foi exilada do Brasil, muita gente sumiu, muitas famílias não tiveram até hoje nem acesso a informações dessas pessoas, são dados como desaparecidos até os dias de hoje, né? Então, um momento muito sombrio aí da nossa história. Esse período, gente, também, do ponto de vista industrial, foi um período também da expansão das fronteiras agrícolas. Por que fala industrial? Porque você começa o agronegócio, né? Você já tem a tecnologia chegando no campo. Então, assim, a produção com tecnologia, ela é muito mais acelerada. Você produz muito mais em um tempo muito menor, tá? E um custo muito menor também. Uma máquina, ela custa menos do que você manter funcionários. Então, é fundamental que vocês também levem isso em consideração, né? Essa questão da expansão das fronteiras agrícolas, de fato, também é algo muito importante. Tá? Mas aí, gente, vem um elemento, assim, né, importante, porque, professor, você falou que teve esse monte de gasto. Da onde veio esta grana? Será que o governo imprimiu dinheiro e saiu tocando, fazendo obra? Tá? Óbvio que não. Aliás, imprimir dinheiro é uma prática muito comum no Brasil no final do governo militar. Daqui a pouco a gente vai chegar nisso. Mas como conseguir dinheiro? Né? Qual é a forma, gente, mais fácil de você conseguir dinheiro? Quando o Brasil ficou do lado dos Estados Unidos e realizou o golpe de 64, a implementação do governo militar, foi instaurada a ditadura aqui no Brasil. Então o Brasil ficou, de fato, do lado dos Estados Unidos. Um compromisso primeiro era assim: obras, nós iremos financiar toda e qualquer obra que seja necessário, tá? Para manter os militares no poder e dar uma visibilidade maior para vocês. Ótimo. Tinha dinheiro à torto e direito. Tinha muita grana circulando. Muito dinheiro mesmo. Só que esse dinheiro era emprestado. Dinheiro emprestado, gente, tem um problema. Porque assim, se eu hoje for para a Europa, quero ir para a Europa hoje, não tenho dinheiro. Mas vou ao banco e falo assim, eu quero pegar emprestado 30 mil reais. Eu vou passar um mês na Europa. Eu vou ter um mês bom? Nossa, vai ser um mês maravilhoso. Né? Como aqui no Brasil, produção industrial maravilhosa, as pessoas consumindo, comprando, o sistema de crédito sendo implementado. Nossa, que beleza, nossa, tá ótimo, tá ótimo. Só que chega um momento que você tem que fazer o quê? Viajei para Europa, curti, nossa, fui lá para Ibiza, festa, curti pra caramba, iate. Voltei pro Brasil. O que me espera? O carnê, né? Hoje não é nem carnê, o sistema financeiro vai me cobrar até com débito em conta já o custo dessa viagem. O banco vai emprestar dinheiro, gente, a juros baixos? Não. Nunca, né? A juros altos. Juros elevados. Se você tem uma ideia, gente, nós estamos falando em 1964, quando, né, é implementado o governo militar no Brasil, com o golpe de 64, a dívida brasileira, que veio de governos anteriores, ela estava na casa de 3,9 bilhões de dólares. E em 1985, né, na saída, né, do governo militar, essa dívida ela vai estar na casa dos 105 bilhões de dólares, né? 105 bilhões, 171 milhões de dólares. Saltou de 3,9 para 105 bilhões. Gente, 105 bilhões. Bom, se já não conseguia pagar, né, 3,9 para pagar juros, imagine pagar 105, gente.
a merda estava feita. Era óbvio. Esse crescimento aqui não era um crescimento sustentável. Crescimento baseado em dívida. Então, assim, você pega o seu cartão de crédito, trabalho, tem cartão de crédito e tal, fala assim, eu vou torrar meu cartão todo, vou sair, vou curtir, vou na balada tal. Ótimo, curte, se divirta, mas chega uma hora que você vai ter que fazer o quê? Pagar, né, a dívida do seu cartão. Se você não pagar o cartão, você não pode usar o cartão, né? No caso do Brasil é isso. Se você não paga a parcela dessa dívida, você, na verdade, não tem credibilidade no mercado. Então, assim, o Brasil ele tinha que se comprometer pelo menos a pagar parcelas da dívida. Só que essa dívida, gente, é uma dívida impagável. A gente não vai pagar nunca isso, né? Óbvio. Que nem hoje, se você dever, por exemplo, 20 mil reais para um banco, você não vai pagar essa dívida nunca. O banco sempre vai gerar um mecanismo para que você sempre continue devendo e trabalhe para o banco ganhar cada vez mais dinheiro, né? Essa é a lógica do capitalismo. Aí o Brasil, ele não, de fato, ele não levou muito em conta no período do governo militar isso. Então você fala que, por exemplo, não tem corrupção, tá? Não tem, porque não podia investigar, não tinha nenhum mecanismo que você podia ter denúncia, não podia ter nada. Então você vende essa coisa, essa ideia, né, de não tem nenhum problema. Não, tem uma série de problemas sim. A gente falou sobre alguns aqui, e é interessante que vocês façam uma reflexão, que às vezes vocês escutam uma série de discursos que você pega, por exemplo, dados oficiais, você já desmonta esse discurso. O melhor meio para combater a desinformação é a informação, né? Você só consegue informação se você ler. Então, o papel da escola aí ela se torna cada vez mais fundamental. Gente, no contexto histórico, a grande situação para o Brasil começou a virar em 1973. O que aconteceu em 73, professor? O que aconteceu? O mundo passa pela primeira grande crise do petróleo com a guerra de Yom Kippur. O que isso significa? O preço do petróleo no mundo todo aumenta substancialmente. Com esse risco, gente, desse conflito, né, os países da OPEP terem feito essa operação, os bancos americanos, eles cortam investimento a partir desse momento. Então não tem mais dinheiro em abundância a partir de 73. E aí começam os problemas. Se não tem dinheiro mais para entrar, a dívida que o Brasil fez eram dívidas para você pagar a médio prazo. Essas dívidas começaram a ser pagas principalmente nos anos 80, né? Porque assim, dívidas anteriores vinham sendo pagas e nos anos 80 ia ser o grande salto da dívida externa do Brasil. Por quê? Porque era um período que contraiu, né? Final dos anos 60, anos 70 e para pagar nos anos 80. E aí, gente, é que vem um grande problema econômico do Brasil, né? Nos anos 80. A chamada década perdida. Por que tem esse nome, professor? Porque era um período que teve um enorme índice de desemprego no nosso país. A gente tem que lembrar que em 1980 a população já era grande parte urbana. Você tem no início dos anos 80 o processo aí de mecanização industrial. Então, assim, pessoas que trabalhavam na indústria, começou o processo também de demissão. Por quê? Porque as máquinas chegam. A máquina chegou no campo também, o trabalhador do campo teve que sair do campo, perdeu a sua terra, né? Grandes proprietários de terra adquiriram aquela área, tá? O cara veio para a cidade tentar melhorar a condição de vida, chegou aqui, tinha emprego? Não. Subemprego, salários baixos, né? Era uma situação realmente terrível, tá? E, como eu falei, né, a questão do pagamento de dívidas mais juros nesse período, então assim, era um volume realmente muito alto. O Brasil, de fato, não conseguiu gerenciar isso. Tá? Isso explica também o fim, né, do governo militar. Tá? O final do governo militar, o índice de inflação no Brasil era muito alto. O que é inflação, professor? Inflação é quando o preço do produto ele sobe num nível que o salário não acompanha. Né? Então, isso é um fenômeno muito comum nos anos 80.
Eu lembro quando era pequena, a gente ia fazer compra do mês, porque assim, meu pai recebeu o salário no 5º dia útil. Se você vai no 6º dia útil, você não compra mais do que você compraria no 5º dia útil. Então assim, os preços aumentam diariamente. Anos 80 é essa realidade louca. A gente vive isso num nível menor hoje. Mas nos anos 80 e pior, né, gente? Troca de moedas sucessivas, né? Nos anos 80, para vocês terem uma ideia, nós trocamos de moeda 5 vezes. Por quê? Porque o governo, final do governo militar, ele caiu naquele erro de começar a imprimir dinheiro, né? Que é o pior erro que existe, porque você tem muito dinheiro e ele vale pouco. Você tem um bolo de grana na mão, mas ele não vale nada, aquilo lá. Então, foi um erro que o governo fez, né? De você imprimir dinheiro, muito dinheiro na praça e inflação também a níveis estratosféricos. E, gente, uma questão assim, é importante lembrar, né? Claro, as multinacionais, elas se interessam muito pelo Brasil pela questão dos recursos minerais que nós temos aqui. Então, desde lá de trás, de fato, elas já vinham já acompanhando isso, né? Como eu falei, mão de obra barata, você tem incentivo fiscal, né, por parte do governo, dando, né, por exemplo, terreno onde a Volkswagen estava, não pagou por aquele terreno, nem a Ford também não pagou, né, construiu o parque industrial do zero, ofereceu terreno, água, luz, a gente fica aí, bora, né, por determinado período, vou dar um subsídio total para vocês, beleza, né? Então é importante que a gente tenha também isso na nossa mente, claro. A empresa não vem para o Brasil fazer favor nem ajudar a gente, né? A gente vive no capitalismo, né? A gente está meio que na base do cada um por si. Grande parte do lucro é mandado para onde? É mandado para a sede dessas empresas. Do ponto de vista da produção industrial, os anos 80 realmente foi um período muito ruim para o nosso país. Tá? Muito ruim, porque você não tinha uma base econômica sólida nesse período. Nosso mercado não era aberto ainda, então se você tinha indústrias nacionais com extrema dificuldade, tá? Você tinha a pobreza da população aumentando, a desigualdade social também aumentando muito nesse período, muito mesmo. Então você vai ter um início do desenho do que a gente conhece. Por exemplo, o bairro de Americanópolis, Vila Clara, você pega até ali, né? Até próxima escola ali, Vila Campestre, a ocupação é toda remonta a esse período, tá, dos anos 80. Vila Missionária, Vila Joaniza, tudo ocupação desse período. Tá? Lembrando que até a década de 70, a cidade de São Paulo ela só ia até o metrô de Jabaquara. Era o limite da cidade. Lá para lá era sítio, não tinha mais nada. Eram grandes áreas vazias. Hoje é assim ainda ou não? Mudou. Mas o grande problema é que mudou sem planejamento nenhum. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tá? Agora eu vou parecer youtuber, vou agora começar a pedir like, pedir para inscrever no canal, pedir para deixar um comentário. Fala se gostou, se não gostou, se quer que faça aula desse jeito. Só não pode falar que não quer mais aula, né? Porque aí eu vou ficar com saudade e aí eu sofro. Eu preciso de vocês. Tá bom, gente? Se cuidem. Um abraço forte, beijo no coração. É nóis!